Bem, na verdade, Henry, nosso caçula, que tem 6 anos, quase ninguém viu os gêmeos de Julia Roberts de perto. E 2026 prova que eles ainda mantêm o mundo à distância. Crescendo como filhos da realeza de Hollywood, eles dominaram a arte de se manterem fora dos holofotes enquanto o mundo se pergunta em quem eles se tornaram. Cada foto ou história rara alimenta a curiosidade sobre suas vidas privadas e personalidades únicas. Por trás da fama de sua mãe superstar, os gêmeos de Julia estão construindo silenciosamente seu próprio mundo secreto. Hazel e Finaz Amy nasceram em novembro de 2004, marcando um novo e feliz capítulo para Julia Roberts e seu marido, o cinegrafista Danny Moder, apenas 2 anos após o casamento discreto. A gravidez aconteceu durante um período particularmente agitado na carreira de Julia, já que ela estava filmando 11 Homens e um Segredo, Ocean's 12, ao lado de seu amigo de longa data e colega de elenco, George Clooney. Em vez de diminuir o ritmo completamente, Julia viajou para a Itália durante as filmagens, passando um tempo na famosa casa de Clooney no Lago Co, onde parte da produção foi filmada. Olhando para trás, Julia costuma brincar sobre a delicadeza com que todos a trataram durante sua primeira gravidez. Em uma participação no programa Late Show com Stephen Colbert, em 2022, ela relembrou a cautela quase cômica com que foi tratada. "Eu estava grávida pela primeira vez, e você pensaria que eu era feita de vidro", disse ela, rindo. "Eles só queriam me vestir com algodão e me conduzir. Foi realmente encantador." "A experiência", observou ela, "foi repleta de carinho e proteção, um contraste com o ritmo exigente que mantive durante grande parte de sua carreira." Os gêmeos, uma menina e um menino, nasceram em 28 de novembro de 2004, tornando-se instantaneamente o centro do mundo de seus pais. Julia compartilhou mais tarde que a escolha dos nomes foi um processo cuidadoso e pessoal. 5 anos após o nascimento deles, ela explicou suas escolhas durante uma participação no programa Late Show com David Letterman. "Hazel", disse ela, "recebeu um nome tradicional que parecia sólido e atemporal." "Ela é uma Hazel forte e perfeita", disse Julia, claramente orgulhosa da confiança tranquila e da simplicidade do nome. O nome de Fineia gerou um pouco mais de debate. Inicialmente, Danny queria chamar o filho de Finn, um nome que Julia também gostava, mas achava que soava mais como um apelido do que como um nome próprio. Mais tarde, falando ao vivo com Regis e Kelly, ela explicou o meio termo. Eles escolheram o nome mais formal Phineas, com Finn como uma abreviação natural. "Então, eu disse que precisávamos de um nome próprio e aí poderíamos chamá-lo de Finn", disse ela. Para Julia Roberts, o amor sempre foi algo para ser preservado, não apenas vivido no momento. Durante os meses que passou na Austrália filmando Ticket to Paradise, Julia se viu longe de casa, separada do marido, Danny Moder, e dos filhos. Em vez de depender apenas de e-mails ou telefonemas rápidos, ela retomou um hábito profundamente pessoal que mantém há anos: escrever cartas à mão e enviá-las para casa. Julia revelou mais tarde no programa CBS Sunday Mornings que a escrita de cartas sempre foi um pilar fundamental de seu relacionamento com Danny. Embora a tecnologia moderna torne a comunicação mais fácil e rápida, ela acredita que as palavras escritas à mão carregam uma intimidade que não pode ser replicada em uma tela. Cada carta se torna uma lembrança física de amor, esforço e intenção, algo que se pode guardar, reler e valorizar ao longo do tempo. O que torna essas cartas ainda mais significativas é a decisão de Julia de guardá-las, não apenas para si mesma, mas também para sua filha, Hazel. Entre suas lembranças estão guardadas as cartas de amor que Julia e Danny trocaram no início do relacionamento, incluindo a primeira que ele escreveu para ela. Essa carta, revelou ela, tinha 7 páginas e ainda é cuidadosamente preservada. "É algo que Danny e eu sempre fizemos", explicou Julia, enfatizando o quanto as palavras escritas foram fundamentais em seu casamento. Um dia, Julia planeja compartilhar essas cartas com Hazel como uma lição silenciosa, porém poderosa, sobre o amor. Ela se imagina sentada com a filha, mostrando-lhe aquelas páginas e dizendo: "É isso que você está procurando. Não se trata de romance no sentido de conto de fadas, mas de profundidade, consistência e a disposição de expressar emoções com honestidade e cuidado." A família de Julia Roberts e Danny Moder cresceu mais uma vez no verão de 2007, trazendo consigo uma sensação de plenitude e uma alegria serena. Em dezembro de 2006, o porta-voz de Julia confirmou à revista People
que o casal esperava outro filho para o verão seguinte. Em 18 de junho de 2007, Julia deu à luz seu filho caçula, Henry, completando a família com um terceiro bebê em menos de 3 anos. Ao contrário da natureza altamente pública de sua carreira, Julia manteve esse período de sua vida em grande parte privado, concentrando-se em se adaptar à maternidade mais uma vez. Amigos e fãs notaram o quão satisfeita ela parecia durante esse período, tendo se afastado gradualmente dos holofotes para priorizar a vida familiar. Conforme Henry crescia e se tornava uma criança pequena, Julia ocasionalmente compartilhava vislumbres ternos do que a maternidade significava para ela. Em uma entrevista de 2010 com Oprah Winfrey, ela compartilhou um momento que capturou perfeitamente o espírito brilhante e observador de Henry. Com apenas 3 anos de idade, ele acordou cedo certa manhã e anunciou alegremente: "É um lindo dia, mamãe." Julia riu ao se lembrar de como aquela simples frase transformou um despertar exaustivo às 5h30 da manhã em algo inesperadamente doce. "O que torna as 5h30 da manhã muito mais bonitas", disse ela. Refletindo sobre o momento, Julie comentou divertida sobre a perspectiva que as crianças trazem ao mundo. Ela explicou que ser jovem significa experimentar a vida com olhos frescos, maravilhando-se com coisas que os adultos muitas vezes ignoram. "Essa é a questão de ser novo no mundo", disse ela pensativamente. "Você fica impressionado com tudo. Quanto mais velho você fica, mais rabugento você fica." Foi uma observação gentil e bem-humorada, mas também profundamente sincera. Ao longo de sua longa carreira em Hollywood, Julia Roberts deixou uma coisa sempre clara. Embora seu trabalho seja público, a vida de seus filhos não é. Desde que se tornou mãe, Julia tem sido extremamente protetora da privacidade de seus filhos, fazendo um esforço consciente para protegê-los do intenso escrutínio que frequentemente acompanha famílias de celebridades. Ao contrário de muitas figuras públicas, ela raramente compartilhou fotos de seus filhos nas redes sociais, optando por manter a criação deles o mais normal e tranquila possível. Em uma entrevista de 2013 para o USA Today, Julia falou abertamente sobre essa decisão. "Tentamos proteger nossos filhos", disse ela simplesmente. "Só queremos ter nossa vida familiar e não sermos incomodados." Para Julia e seu marido, Danny Motter, esse limite sempre foi essencial. Ao restringir a exposição pública, eles esperavam dar aos filhos a liberdade de crescer sem se sentirem observados, julgados ou definidos pela fama dos pais. Durante anos, a presença de Julia nas redes sociais refletiu essa filosofia. Quando postava algo, geralmente era sobre seu trabalho, causas que apoiava ou pequenos momentos do cotidiano, cuidadosamente selecionados para excluir os rostos dos filhos. Os fãs respeitaram sua discrição, reconhecendo-a como um ato intencional de maternidade, e não como segredo. Por isso, um momento em novembro de 2023 se destacou. Quando os gêmeos Hazel e Phineas completaram 19 anos, Julia marcou a data compartilhando uma rara foto antiga deles quando bebês. A imagem ofereceu um breve e terno vislumbre de seu mundo particular, sem revelar quem seus filhos são hoje. Em entrevista ao Extra em dezembro de 2023, Julia explicou por que se sentiu à vontade para fazer essa exceção. "É algo a ser celebrado e eu sei que o Instagram é um lugar onde as pessoas gostam de compartilhar coisas felizes", disse ela. Mesmo assim, ao compartilhar a foto, Julia permaneceu atenta aos seus limites estabelecidos. Ela enfatizou que a foto lhe permitiu expressar orgulho e alegria como mãe sem ultrapassar a linha que sempre protegeu. "Eu os amo muito e realmente me deparei com essa foto fofa por acaso", explicou. "Isso me permite compartilhar algo como uma mãe orgulhosa deles, sem infringir em nada a privacidade deles." Para Julia Roberts, criar seus filhos sempre foi sobre cultivar presença, conexão e equilíbrio, especialmente em uma era dominada pelo ruído digital constante. Embora reconheça que a tecnologia é uma parte inevitável da vida moderna, a atriz se esforça conscientemente para garantir que ela não se sobreponha aos relacionamentos reais cara a cara dentro de casa. No centro desse esforço está um conjunto de regras domésticas simples, porém firmes, criadas para manter a família conectada aos momentos cotidianos. Uma das regras mais importantes na casa dos Roberts Motherhold é guardar os celulares assim que todos chegam em casa. Julia explicou, durante uma participação no programa Today, em dezembro de 2023,
que eles criaram um espaço específico para carregar os celulares, onde cada um coloca o seu assim que entra pela porta. Claro que não há celulares à mesa, disse ela, enfatizando que as refeições devem ser compartilhadas sem distrações. Para ela, o jantar não se resume apenas a comer. É um espaço para conversa, reflexão e reconexão após um longo dia. Julia já falou com carinho sobre a ideia de um tempo desconectado, chegando a brincar durante uma entrevista para o Extra, que ficar em casa com as crianças e sem aparelhos eletrônicos parece, na verdade, uma ótima ideia. Em vez de encarar isso como privação, ela vê como uma oportunidade que incentiva o riso, a troca de histórias e a interação genuína. É uma mentalidade moldada não pela resistência ao progresso, mas pela nostalgia de um modo de vida mais lento e intencional. Tensional. Ela frequentemente reflete sobre o quanto sente falta da época em que as pessoas não estavam constantemente acessíveis. Sinto falta da época em que você não conseguia falar com as pessoas, ou elas não conseguiam falar com você, admitiu. Essa sensação de espaço, ela acredita, permitia que as famílias se reunissem no final do dia com algo significativo para compartilhar. Sem centenas de mensagens de texto ou notificações trocadas ao longo do dia, as conversas à mesa de jantar pareciam mais completas e vibrantes. Imagina uma família reunida no final do dia, com assuntos para conversar no jantar, porque ninguém ficou se comunicando 100 vezes durante o dia, disse Julia, relembrando uma época em que até mesmo um sinal de ocupado significava esperar. Ao criar seus filhos com menos dependência da tecnologia, Julia espera transmitir a eles não apenas disciplina, mas também perspectiva. Um lembrete de que alguns dos momentos mais ricos da vida acontecem quando deixamos o celular de lado e nos dedicamos verdadeiramente uns aos outros. Apesar de uma carreira que a levou a sets de filmagem e tapetes vermelhos em todo o mundo, Julia Roberts nunca escondeu o quão difícil é para ela ficar longe dos filhos. Viajar sempre fez parte de sua profissão, mas a maternidade mudou fundamentalmente a forma como ela vivencia o tempo longe de casa. Não importa o quão glamouroso seja o local ou o quão importante seja o projeto, ficar longe dos filhos continua sendo um desafio emocional. Essa realidade ficou especialmente clara durante as filmagens de Ticket to Paradise, ao lado de George Clooney. A produção exigiu que Julia passasse vários meses na Austrália enquanto seus filhos adolescentes ficaram em casa. Em uma entrevista ao New York Times em setembro de 2022, Julia admitiu que essa foi a separação mais longa que já havia enfrentado. Os Clooneys me salvaram da solidão e do desespero absolutos, disse ela com franqueza, explicando que George e Amal Clooney se tornaram seu porto seguro emocional durante as filmagens. Estávamos em uma bolha, e foi o período mais longo que já fiquei longe da minha família. A experiência obrigou Julia a confrontar o quanto suas prioridades haviam mudado ao longo dos anos. Ela refletiu que não passava tanto tempo sozinha desde os 25 anos, uma confissão surpreendente vinda de alguém que outrora construiu sua vida em torno do movimento constante e do trabalho. Para Julia, os momentos de tranquilidade que se dissipavam eram preenchidos menos por descanso e mais por uma saudade do ritmo cotidiano do lar, das refeições compartilhadas, das conversas casuais e do simples conforto de estar perto dos filhos. Seu retorno à atuação com Ticket to Paradise aconteceu após uma pausa deliberada. Julia revelou que não havia aceitado nenhum projeto cinematográfico por 4 anos antes da comédia romântica de 2022, optando por se dedicar quase que exclusivamente à maternidade. Durante esse período, a vida familiar teve prioridade sobre a carreira, e ela abraçou o ritmo mais lento sem arrependimentos. Eu simplesmente deixo as coisas acontecerem naturalmente, disse Julia, explicando sua perspectiva atual. Ela evitou intencionalmente planejamentos rígidos e não agendou trabalhos futuros como atriz, preferindo viver o presente. Voltar para casa e retomar a rotina trouxe a ela uma sensação de calma e realização. Retomar a rotina é muito bom, disse ela. E eu adoro estar em casa, adoro ser mãe. Conforme seus filhos crescem e se tornam adultos, Julia Roberts abraça um novo e profundamente significativo capítulo da maternidade, repleto de orgulho, entusiasmo e um toque de nostalgia. Os gêmeos Hazel e Phineas agora estão na faculdade, e vê-los trilhar seu caminho rumo à independência tem sido uma experiência emocionante para Julia, especialmente porque representa uma oportunidade que ela mesma nunca teve. Em entrevista ao Extra, Julia admitiu que não teve a oportunidade de vivenciar uma experiência universitária tradicional. Sua carreira decolou cedo, lançando-a diretamente nas exigências de Hollywood antes mesmo de ter a chance de frequentar a universidade.
Por isso, acompanhar Hazel e Phineas em sua jornada pela vida no campus, aulas e a recém-conquistada liberdade tem sido particularmente fascinante para ela. É realmente emocionante, disse ela com entusiasmo. E eu não tive a sorte de ter uma experiência universitária, então ver como isso está acontecendo para eles é realmente fascinante. E sim, estou muito animada por eles. Essa animação rapidamente se transformou em puro espírito universitário. Durante uma participação no programa Tonight Show com Jimmy Fallon, em dezembro de 2023, Julia riu ao revelar o quão entusiasticamente apoia as universidades de seus filhos. Assim que Hazel e Phineas começaram a estudar, ela disse que imediatamente fez do apoio às instituições deles sua vida inteira. Desde usar as cores da escola até abraçar completamente a cultura local, Julia se entregou ao papel com alegria. Eu visto as cores, brincou. Eu faço tudo. Embora a saída dos gêmeos tenha marcado uma grande mudança na casa, Julia também falou sobre como essa mudança afetou seu filho caçula, Henry. Quando Jimmy Fallon perguntou se Henry estava triste por ser o único filho em casa, Julia deu uma resposta honesta e ponderada. Ela explicou que, embora Henry sinta falta dos irmãos mais velhos, ele também está gostando da experiência de ser o centro das atenções em casa. Acho que está uma divisão de 50-50, disse Julia com um sorriso. Ele está adorando e acho que sente falta da família. Suas palavras refletiam um equilíbrio familiar a muitas famílias. O orgulho pelo crescimento misturado com a adaptação emocional que vem com a mudança de dinâmicas. Mesmo com os filhos cada vez mais velhos, Julia Roberts nunca deixou de ser uma mãe profundamente presente e participativa. Enquanto muitos pais percebem que seu papel muda drasticamente à medida que os filhos crescem, Julia se sente grata por descobrir que seus filhos ainda valorizam seu cuidado, orientação e preocupação. Falando hoje, ela refletiu sobre o quão significativa é essa conexão contínua para ela como mãe de 3 filhos. Julia explicou que a maneira como ela cria seus filhos não mudou fundamentalmente, apenas o ambiente mudou. Quer seus filhos estejam morando em casa ou na faculdade, seus instintos permanecem os mesmos. Eu os crio da mesma forma fora de casa como os criava dentro de casa, disse ela, antes de listar as conversas carinhosas e familiares que definem sua abordagem. Você está dormindo o suficiente? Parece que você está doente. Está tomando chá o suficiente? Me mande uma mensagem quando chegar em casa. Vejo que você está bem. Esses pequenos gestos constantes refletem uma devoção cotidiana que não se desvanece com a distância. O que mais toca Julia não é apenas o fato de ela ainda se preocupar, mas que seus filhos mais velhos ainda permitam que ela se preocupe. Ela compartilhou que tem imensa gratidão por Hazel e Phineas, que continuam a aceitar sua maternidade sem resistência. Em vez de revirarem os olhos ou a afastarem, eles acolhem sua preocupação com compreensão e paciência. Para Julia, esse respeito mútuo diz muito sobre o relacionamento que construíram ao longo dos anos. Apesar das agendas lotadas, das diferenças de fuso horário e da distância física inerente à vida universitária, a família encontrou maneiras de se manter unida. Julia revelou que as chamadas em grupo se tornaram uma forma valiosa para todos se manterem em contato. Numa ocasião recente, Henry e Danny estavam em casa. Julia estava em outro fuso horário por causa do trabalho, e Hazel e Phineas estavam em suas respectivas escolas. Mesmo assim, todos conseguiram se conectar por FaceTime. Ao se lembrar do momento, Julia riu e admitiu que talvez estivesse com uma toalha enrolada no cabelo molhado durante a chamada, mas ninguém se importou. O que importava era estarem juntos. Estávamos todos muito felizes por estarmos juntos daquela forma, disse ela, acrescentando que momentos como esse a fazem lembrar da força do vínculo entre eles. Ainda estamos profundamente apaixonados. Ao longo dos anos, Julia Roberts falou com sensibilidade sobre o delicado equilíbrio entre carreira e maternidade, muitas vezes enfatizando o quão afortunada se sente por sua vida ter se desenrolado de uma forma que lhe permitiu priorizar ambas. Para Julia, ser uma mãe que trabalha nunca foi uma questão de escolher uma identidade em detrimento da outra, mas sim de encontrar momentos em que a balança pudesse pender intencionalmente e felizmente em favor de seus filhos. Em uma entrevista para a edição de fevereiro de 2024 da Vogue britânica, Julia refletiu sobre o que considera o aspecto mais afortunado de seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Ela explicou que alcançar grande sucesso no início da carreira acabou lhe dando uma liberdade rara mais tarde. Bem,
Acho que o aspecto mais afortunado da minha vida profissional e familiar é que o sucesso na minha carreira veio mais cedo, disse ela. Ela contou que, quando formou sua família, já tinha quase 2 décadas de experiência na indústria. Esse momento fez toda a diferença. Quando Julia se casou com Danny Motter e teve filhos, ela não se sentia mais pressionada a buscar papéis constantemente ou a se manter visível a qualquer custo. Em vez disso, ela teve a opção de diminuir o ritmo. Depois de trabalhar por 18 anos, quando a vida familiar passou a ocupar o centro das atenções, ela se sentiu segura o suficiente para dar um passo atrás, sem medo de se perder ou de perder seu lugar na profissão. Eu não precisei escolher entre uma coisa e outra, explicou, reconhecendo o quão rara essa escolha pode ser para muitas mulheres. Julia costuma descrever essa fase da sua vida como uma pausa consciente e não como um retrocesso. Ela optou por pausar a vida profissional para se dedicar à minha vida familiar. Uma decisão enraizada não na obrigação, mas no desejo. Ficar em casa, estar presente e mergulhar no ritmo diário da vida familiar tornou-se profundamente significativo para ela. O privilégio de ter tempo ininterrupto e sem pressa com os filhos, foi algo que ela jamais considerou garantido. Olhando para trás, Julia fala daquele período com uma gratidão inegável por ter tido o privilégio de ficar em casa e estar com a minha família. Ela disse: "Sinto uma profunda gratidão por aquele período. É uma gratidão moldada pela consciência e compreensão de que nem todos os pais têm a flexibilidade para fazer tais escolhas." O que você acha dos filhos de Julia Roberts? Deixe seu comentário na seção abaixo. Esperamos que você tenha achado este vídeo útil. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se gostou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!